Olá, internet! Olá, pessoas! Estamos aqui em mais um episódio do Calma, e dessa vez com um formato um pouquinho diferente, porque tá rolando um cross aqui de podcast. E hoje eu tô aqui super feliz com o pessoal do podcast Critique. Então, Mário e Diego, sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, viu, Henrique? Prazer. Muita calma. Exatamente. É engraçado esse nome, né? A gente, sempre quando eu começo as entrevistas, as pessoas, não, estou calmo, estou tranquilo, não sei o quê. E acabou que eu acho que eu fiz uma escolha infeliz aí de nome, porque na verdade o calmo era mais pro lado da paciência, né? Como eu falo muito de trajetória aqui no podcast, e eu bato muito na tecla de, eu falo até, já repeti muito aqui uma frase, que é impaciência com ações, mas paciência com resultados, né? Então faz tudo que você tem que fazer, mas cara, não cobra que o mundo vai agir da sua maneira, da velocidade que você quer, porque não vai ser assim. E aí você só vai se frustrar. E a ideia do calma era um pouco isso. Mas enfim, acaba que é bom também, porque vira um mantra, pessoal, porque eu sou muito ansioso. O mundo precisa de calma, né, cara? É um bom nome. Com certeza, é isso aí. Boa. Bom, já que eu tô com os caras do podcast aqui, né, e acho que eu vou aproveitar para ser um pouco egoísta. Aliás, todos esses episódios aqui são episódios com temática muito egoísta, porque eu trago as pessoas que eu admiro para perguntar tudo que eu quero para elas, né? E vou aproveitar, então, para esmiuçar aí, cara, tudo por trás de como vocês começaram, por que vocês começaram, quais estratégias vocês usaram. Mas antes da gente entrar, né, e para começar um pouco mais leve, e como eu sei que vocês, como eu, aprendem muito, né, e vocês usam essa plataforma como uma oportunidade de aprender com pessoas incríveis, eu queria saber de cada um de vocês, assim, qual foi a principal lição que vocês tiraram até hoje? Vocês conseguem falar? Pode falar mais de um exemplo se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Quer começar, Diegão? Lição fazendo podcast, você diz, né? Isso, exatamente. E aí pode ser assim, o que você aprendeu com um convidado, sabe? Tipo, ou alguma coisa que você aprendeu no processo, enfim, tanto faz. Para onde vocês querem levar, fiquem à vontade. Cara, assim, se eu pudesse falar um pouco do que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Porque a fundação do Critique, ela data de junho de 2021. Então, eu posso dizer que eu vivi uma vida praticamente diferente, digamos, nessa, porque foi um período muito intenso de aprendizado, e você aprende que quando existe uma outra pessoa do outro lado que está disposta a contar a história dela, contar as experiências dela, você é aquele cara que não é só um cara que tá ali para mediar, para perguntar, você tá um cara para aprender. Então você aprende a ser mais humilde com todas as histórias, porque vai muita gente importante lá no podcast, né? Então você acaba aprendendo um pouco a história das pessoas e trazendo para a nossa vida. Então isso é muito divertido, né? E muito intenso. Faço do Diego as palavras dele e as minhas. Acho que quando a gente começou, a ideia do podcast lá atrás não era exatamente um podcast, ele era um livro que eu estava tentando levantar contos das coisas que aconteciam nas grandes empresas, em qualquer tipo de negócio, que pudesse ter uma lição. E muitos desses contos, assim como comumente acontece, eram super engraçados, eram o lado B das empresas, às vezes histórias até de terror, não tão engraçadas assim, triste, dramas, aventuras, todas essas coisas. E eu, engenheiro que sou, sempre trabalhei no mundo corporativo, não era o meu forte, assim, escrever. Escrevia bem e-mail era o que a gente fazia. E eu falei assim, pô, vou conversar com quem sabe, né? Acho que uma das coisas que a gente aprende na profissão é, se eu não sei, vou conversar com quem já faz, ou quem pode me dar uma dica de como fazer. Fui falar com uma amiga jornalista, e aí, como que eu posso fazer esse livro? Ela conta um pouco dos contos. Aí eu contava para ela gargalhava, ela falou, não é possível que isso aconteça nas empresas. Como que isso pode acontecer numa empresa desse tamanho? Eu falava, é verdade, acontece, olha aí o problema, a gente, né? E ela falou, pô, mas é legal, por que você não pensa num formato de podcast? 2 anos atrás, estava bem no início ali do boom que foi podcast, eu já acompanhava um pouco a cena, falei, por que não? Acho que na cabeça dela, ela queria mais um audiocast, algo que eu pudesse colocar no Spotify com essas histórias.
Só que eu levei a sério demais. Eu falei assim, pô, vou tentar falar agora com quem já faz podcast. E cruzei o Flow no caminho, né? E nesse meio de caminho, né, a ideia de fazer um videocast foi maturando. E eu fui falando com os amigos que eu conhecia que tinham perspectivas e carreiras diferentes da minha, né? Então, o André Geiger, que hoje é o CEO dos estúdios Flow, olha só como o mundo foi levando, né? Ele estava num sabático, ele é esse CFO da L'Oréal e da Uber. Eu tinha passado por várias empresas, acho que eu sou dos três o que mais passou por empresas aí, passei por grandes também, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, por último, o Facebook, Meta, né? E o Diegão, né? Um grande amigo que a vida fez, né? O André eu conheci trabalhando na P&G, a gente chegou a morar juntos uma época, a gente brinca que é uma república de trabalhadores. E o Diego aqui, a gente tem em comum a universidade, e ele também, a gente dividiu uma época da nossa carreira morando na mesma cidade, que era Curitiba. E o Diego é o meu oposto nesse sentido, ele trabalha, é o cara de uma empresa só desde o início, está na IBM, um cara de tecnologia aí, né? Então, essa mistura foi muito rica no início para a gente falar, pô, eu quero levar essas histórias lá do B, mas por que não? Um podcast só conosco vai ser chato. A gente talvez precise trazer convidados, gente que a gente pudesse conversar, e como o Diego bem colocou, sempre tem uma trajetória. Como que eu aprendo um pouco com essa trajetória? Será que não tem uma lição que se eu tivesse um mentor, um guru, em algum momento da carreira, eu pudesse assim, colocar as luzes dos olhos dos espectadores? E aí a gente foi começando esse projeto. O Flow abraçou logo de cara, o Igor, né, a gente fez uma reunião logo no início, ele falou, cara, adorei a ideia, porque a maioria das pessoas que procuram aqui o Flow para ajudar a fazer um podcast querem fazer a mesma coisa que eu faço. Vocês não, vocês são diferentes, vocês querem fazer uma parada totalmente diferente, totalmente original. Eu falei assim, ó, que legal, então vamos embora. E aí foi aos trancos e barrancos. Então a nossa história, a história do Critique, ela surge com a profissionalização também dos estúdios. Os estúdios, eles funcionavam de outra coisa, eram poucos podcasts na casa, meio não vai fazendo. E aí o André, como estava no sabático, ele recebeu o convite ali para ajudar a tocar essa empreitada. Então a nossa história, ela vai rodando em paralelo ali dos estúdios Flow. Isso é muito bacana, a gente ver que o nosso programa ele vai crescendo junto com os estúdios. Maravilha. Vamos aproveitar esse gancho aí das histórias, né? E ver se a gente consegue trazer algum caos. Mas eu queria de vocês. Tem uma pergunta que eu costumo fazer no final aqui do episódio, acho que eu vou trazer para H, que é: qual foi a pior reunião da vida de vocês? Vocês têm alguma história assim, tipo, surreal para contar? Vai lá, Marião. Vai lá, Diego, vai lá. Não, pô, eu tô Você é o pensando cara. aqui, pô, a pior. Eu tenho um fato curioso aqui, né? Não diria pior, né? Mas acho que é uma boa lição. Numa das empresas que eu trabalhei era uma empresa norueguesa. E eu era um dos gerentes na época e estava com bons projetos. E aí o meu vice-presidente falou assim, né? O chefe, ele pegou e falou assim, olha, você vai apresentar no board esses projetos para a gente pegar aprovação. Falei, perfeito, né? Mostrar o que eu estava fazendo, né? Dava aquela exposição. E conhecia, né? O general manager, né? O CEO da empresa, ele era um norueguês, falava, né? Já reunião toda em inglês, tudo. E eu levei a minha apresentação, fiz tudo bonitinho, aquele famoso PowerPoint, leva, né? Ensaiei, né? Tá perfeitinho. Vou falar. Só que o cara era muito ansioso, muito rápido, raciocínio rápido e tudo mais. E não estava apresentando só ele, eu estava apresentando para o board. Então, como eu botava o slide, aparecia uma coisinha, ele já pegava, ele já queria ir para o outro, e a galera não acompanhava. Então, eu ficava entre aquela de passar para frente ou responder o CEO. É óbvio que eu respondia o CEO e depois eu voltava para o resto meio que entender, pegar o fio da meada. Então acabou a reunião, ficou aquele gostinho, putz, foi muito estranho, não foi como eu planejei. Cheguei no meu vice-presidente, e aí, o que você achou? Ele olhou e falou assim, o que você falou é legal, mas a condução não foi assim. Aí passado um mês, voltei lá para apresentar de novo outros projetos, a continuação daqueles projetos, e eu falei, eu nunca mais vou deixar isso acontecer comigo, porque, pô, já vivi a experiência, já tomei na cabeça muito forte, não quero... Essa questão da imagem pessoal conta muito dentro do ambiente corporativo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a apresentação, fiz exatamente como eu ia apresentar, igual a outra, só que eu imprimi e deixei numa pastinha, e antes da reunião começar, eu coloquei na frente
da posição da cadeira de cada um na mesa. A mesmíssima apresentação. Então, quando começou a segunda apresentação, né, eu estava falando tudo mais, o cara, mesma coisa, ansioso, ele já queria ir passar para frente, ver a conclusão. Então, comecei pela conclusão, botando o dinheiro na mesa, né? Eu sempre trabalhei em compras, né? Supply chain, muita economia. Coloquei, ó, é disso aqui que a gente está falando, são de tantos milhões, né? A apresentação, inclusive, está na frente de vocês, se vocês quiserem ir para frente, para trás, está tudo aí. E aí foi tranquila, porque ele leu tudo, e aí ele fazia mais perguntas e deu dinâmica na minha apresentação. Aí eu voltei para o MVP e aí falei, e aí? Agora ele falou, agora foi excelente, eu não sei o que mágica você fez. Eu falei assim, agora é controlar a ansiedade. Então, acho que tem muito a ver com a leitura das pessoas, né, que a gente vai trabalhando, e não tem que ser acertar logo de cara, né? A gente vai aprendendo, é uma evolução, um passo atrás do outro, mas a primeira é sempre ruim, né? Você fala, pô, eu não tive uma exposição legal para o presidente da empresa, como reverter isso? Né? Boa, excelente. E se eu pudesse falar um pouco da minha história, eu queria até comentar de uma reunião que eu tive em início de carreira, né? Porque quando eu era estagiário, uma coisa que o estagiário é aquele cara autoconfiante, né? Porque uma das primeiras coisas que você aprende na empresa é fazer checklist de tudo que você faz. Só que quando você está entrando na empresa, você entra com excesso de confiança, então você não confere muita coisa que você faz. Então, estava lá o Diego, entrou com a executiva da área de negócio que ele estagiava junto com o diretor da unidade, onde ela ia ter uma cadência com ele, né? O que é a cadência? É uma reunião para conferir o que evoluiu semanalmente de todas as transações, né? Eu estagiava na área de operações de vendas, etc. E aí, quando um abriu a PowerPoint lá para listar os casos e o status de cada um deles, o diretor virou para ela e falou o seguinte, falou, olha, ô fulana, acho que você não atualizou o teu relatório. Mas como não atualizei? A gente reviu toda a parte de operações de vendas. E aí a gente foi passando os slides e o que aconteceu? Eu que preparei o PPT para ela e realmente estava tudo errado. Eu tinha salvado uma versão errada, tinha deletado que era... Sabe aquela coisa de você não salvar o arquivo correto e o errado sobrepõe o certo? Aquela coisa que você aprende a nunca mais fazer depois que você faz a primeira vez, né? Inclusive a gente fala isso no Critique. Cara, quando eu percebi que era um erro meu que tinha acontecido, eu ficava vermelho, mas assim, eu não tinha reação, eu ficava paralisado, porque eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía correndo dali, eu nunca mais voltava para a IBM. E a única coisa que eu tive coragem de fazer foi pedir desculpa naquele momento, falar, olha, o erro foi meu, e eu vou arrumar o mais rápido possível, inclusive pegar de novo com todo mundo para poder consolidar, etc. E eles falaram, tudo bem, tranquilo, tal. Aí depois que saí da reunião, ela me tranquilizou, porque eu sou estagiário dela, né? Ela que é minha chefe. Falou, olha, Diego, isso aí é uma lição para a gente aprender, que toda vez você tem que conferir se de fato é o arquivo correto. E se você quer saber, fica tranquilo, quando eu era estagiário eu também tive um erro semelhante ao seu, então... Mas eu lembro, rapaz, que aquele dia lá, eu pensei que eu não ia durar mais um dia na IBM. Você fica em pânico, né? Porque você tá começando uma carreira, é complicado. Cara, mas que reação boa, né? E impressionante, assim. Tudo bem, ela tava com empatia, porque ela também tinha passado por isso, talvez isso tenha ajudado bastante. Mas que maravilha de reação, né? Porra. Eu já passei por uma engraçada, em que eu fui fazer uma reunião para apresentar um projeto e eu estava fazendo uma reunião atrás da outra no dia e eram reuniões de projetos diferentes. E aí, quando eu entrei, né, acho que eu nunca falei esse caos aqui também, mas aí quando eu entrei na reunião e eu estava apresentando o PPT, cara, no meio da narrativa eu me toquei quem era a minha audiência e o projeto que eu estava apresentando, e eu falei, caralho, vai dar merda, porque o projeto batia no tipo de empresa que ela tinha. E era, tipo, a narrativa era toda pautada, era para falar de premiação e tal, de como as premiações eram uma coisa elitistas e que excluía pequenas agências e não sei o que e tudo mais. Eu estava falando com a head, basicamente, de uma das maiores premiações de publicidade que existem.
Nossa. E aí, sabe quando você vai... Eu fui passando assim, e, cara, eu entrei tão na correria que eu entrei assim, quando eu comecei a passar, eu falei, e agora, o que eu faço? Porque, tipo, metade do PPT é batendo na empresa que ela trabalha. E aí eu falei, olha, eu tive que, né, dar um jeito de falar, essa aqui é a realidade da leitura que as agências pequenas fazem. Infelizmente, eu vou passar porque é verdade, talvez, assim, seja bom para você ouvir. Se não fizer muita diferença, não tem problema. E aí eu fui passando. E aí depois ela conversou, ela explicou, ela entendeu, e, enfim, e até me falou de projetos que estavam fazendo para melhorar essa percepção. Então foi menos mal, assim, mas caralho, Foi um que situação. sincericídio, né? Situação. Enfim, vamos voltar aqui para o meu lado nerd de investigação, de como é que vocês fizeram para crescer o podcast. Vamos começar assim, eu queria entender quais foram as estratégias que vocês usaram, né, no início ali do podcast para gerar audiência, que eu imagino, né, que vocês tenham começado do zero, apesar de vocês estarem nos estúdios Flow, vocês começaram do zero. Então, o que vocês fizeram que deu certo, né, e que vocês, sei lá, vocês acham que impulsionou a primeira audiência, a primeira leva de audiência que vocês tiveram? Acho que teve uma questão inicial muito importante, que foram as decisões de começo ali, sem entender muito o YouTube, ou os algoritmos, ou as mídias sociais. Por inocência, assim, porque realmente a gente não tem essa prática. Uhum. E o fato é que um programa como o nosso, ele é muito nichado. O que a gente fala, tem muita concorrência na internet com todo tipo de assunto. Tem gente que entra na internet para se divertir, para se entreter, tem gente que realmente vai buscar um certo conhecimento, e a gente sabe que a gente está conversando com a galera que trabalha. Então, desde sempre, a gente sabia que a gente tinha uma tendência muito orgânica de crescimento, né? Então, assim, faz sentido crescer organicamente. E quando entra nisso, né, você comentou assim, apesar de ser dos estúdios, a gente nunca se alavancou, por exemplo, indo num super programa. Claro, tem os programas da casa que tinham sinergia, a gente mais trouxe do que foi, né, inclusive no próprio Flow, a gente faz collabs com o Flow dependendo do convidado, né? Então, esse ano que passou, a gente conseguiu estruturar alguns collabs muito importantes, porque tem a agenda exata do público que a gente fala. Então, no caso, por exemplo, o Diego foi co-host com o Igor no Flow, ali num episódio com o Ricardo Amorim, o André Geiger fez, na época, então, com o Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, ele conseguiu, a gente conseguiu cruzar essas agendas, mas a gente sabe que o nosso tamanho, o nosso público, quando a gente bate junto com outras audiências que tem dentro da casa, é um pouco diferente. Então, esse crescimento, ele vai muito em construir comunidade, participar das conversas que eles gostariam, de tocar em assuntos que são mais delicados para essas pessoas, que geram interesse realmente para isso. E aí a gente estabeleceu uma combinação entre trazer convidados e sua experiência, sua trajetória, convidados de diversos tipos, não só quem está no mundo corporativo, um CFO, um CMO, gente que tem destaque, por exemplo, em um LinkedIn, mas gente que pode trazer um aprendizado, por exemplo, do esporte. Então, a gente trouxe atletas medalhistas olímpicos, a gente falou com empresários, a gente conversou com gente que está montando empresa, né, os famosos startupeiros, né, e gente que está nesse ecossistema de startups. Falamos com bancos, falamos com indústria. Então, acho que é muito legal, porque a galera que está entrando no ambiente de trabalho, principalmente esse público jovem, que está ascendendo, está entrando no mercado de trabalho, está crescendo, está virando gerente, está assumindo posição de liderança, a gente entendia, tinha uma leitura de que isso era muito carente, né? As pessoas não falam tanto disso, e você não encontra tantas pessoas ali dispostas também a contar e abrir um pouco mais para a evolução dessas pessoas pensando em carreira. É uma coisa, às vezes, até meio solitária, e essa foi a nossa leitura, né? Como fazer parte da rotina dessa galera que está trabalhando, quer evoluir, quer melhorar a sua posição, a sua carreira, e esse sempre foi o nosso propósito. E o nosso crescimento sempre foi orgânico em cima disso. A gente nunca, assim, falou assim, vou fazer uma propaganda do podcast, nada. Uma coisa é certa, e o Diego pode até comentar, que é como a gente foi aprendendo as demais redes sociais. Então, como a gente se posiciona no Instagram, inclusive no TikTok. TikTok, assim, é super vitorioso.
a gente tem cortes ali dos nossos episódios ali que batem ali 20 milhões de curtidas, é uma coisa assim muito boa para o nosso tipo de conteúdo que não é comum, né? Em ambientes onde você costumava ver, por exemplo, dancinha e listas, agora você está vendo um pouco de conteúdo corporativo, falando de trabalho. Perfeito. Isso, e vale lembrar, por exemplo, no TikTok a gente bateu mais de 100 mil seguidores, né? Só postando conteúdo corporativo, de relevância, um conteúdo que ajuda as pessoas. Então, eu acho que foi importante entender como é que funcionavam as redes sociais, mas mais do que isso, o Critique, ele foi crescendo e não tinha nada pronto, a gente foi mudando ao longo do tempo. Como o Mário disse, a gente cresceu, a gente surgiu com a ideia de comentar histórias que nós próprios vivíamos dentro das empresas e muitas vezes histórias de críticas, né? Comportamentos ou histórias engraçadas, que era uma coisa só nossa. Depois a gente foi percebendo que valia a pena a gente fazer programas ao vivo, que traziam convidados, troca de conhecimento. Depois a gente passou a fazer semanas temáticas, onde a gente trazíamos autoridades de indústria, fazia uma semana do varejo, uma semana do esporte, uma semana da tecnologia. A gente tinha semanas temáticas, isso foi bem legal. E também a gente foi construindo um público cativo, onde a gente fez um grupo de membros, né? Até desaguar em 2022 agora, onde a gente, depois de construir uma bagagem de pelo menos 150 programas gravados, realizados com convidados, a gente descobriu uma forma de traduzir essa bagagem que a gente construiu com os podcasts em conteúdo educativo por um propósito de desenvolvimento profissional, né? Por um propósito de carreira. Então, a gente está estamos muito ansiosos de lançar um novo projeto do Critique que vem aí, que é a Escola do Trabalho, né? Perfeito. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais sobre a Escola do Trabalho, mas eu queria entender um pouco dessas nuances, né, dessa evolução que vocês tiveram. Então, que tipo de estratégia, por exemplo, vocês usavam no início que foi morrendo ou que não deu certo, e que hoje funciona além dos cortes, né? Então, ali Instagram, TikTok, especialmente TikTok é surreal, né? Assim, tipo, eu tenho uma agência, né? Então a gente fala do TikTok há anos para as pessoas. Eu via o TikTok quando era music, porque minha filha usava. E aí depois virou TikTok, enfim, e eu levava para os clientes e as pessoas falam, putz, não tem nada a ver, nosso posicionamento, nosso isso, nosso aquilo. Eu falo, cara, mas você vai entrar do jeito que você quiser, né? Tipo assim, a questão o alcance orgânico é surreal. E continua sendo, né? Ainda para mim, ainda bate muito, assim, de todas as outras plataformas, acho surreal. Mas o que vocês mudaram, assim, ao longo, o que vocês viram, acompanharam e tiveram que adaptar? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que teve um pouco de aprendizado em cada etapa, como você disse, Henrique. Então, assim, no início, a gente ainda estava maturando, meio criando. Se olhar os primeiros episódios, como hosts, a gente mal sabia entrevistar ou trocar aquela ideia, não tinha aquele conforto. O traquejo, a gente foi melhorando. Com qualquer coisa que você vai fazendo repetidamente, sempre o famoso Kaizen, né? Sempre melhorias contínuas ali, cada episódio. A gente se atropelava no microfone, cara. Vale a pena dar uma rebobinada na fita, né? Entregando a minha idade aqui agora, mas vai lá no começo do Critique, cara, você vai ver como que era, né, meu? Era muito engraçado, a gente dá risada quando a gente vai lá no começo. Falar cenografia e como que a gente ficava, né? Porque era todo mundo numa casa só, depois essa casa ainda existe, ela virou outra coisa dentro dos estúdios, né? Então, assim, era um apertômetro, acabava o programa, a gente já tinha que preparar o nosso, era correria, então tudo isso tinha uma certa complexidade. Quando a gente olha a audiência nesse momento, a gente fala, pô, o programa tem que crescer, né? Ele era comentado dentro dos estúdios, né? Então, quem colava muito, por exemplo, no Flow sabia que existia, mas até despertar o interesse, são outros 500, né? Então, o pessoal vai caindo. Então, no início, a gente tinha uma estratégia de tentar chamar gente relevante, mas que pudesse cruzar bastante com o nosso público, o nosso interesse em volta do trabalho, né? E
quando a gente foi crescendo, vendo esses números, pô, a gente tem episódios ali que foram muito bons, ali, mais de 100 mil visualizações. Só que, dependendo do episódio, a gente fala, pô, adorei conversar com a pessoa, legal, mas será que a gente arrancou o que precisava ou que daria o toque para o nosso público? E aí a gente foi fazendo decisões de que não era só sobre o número de visualizações, mas a visualização com qualidade, ter qualidade de público, né? Um pessoal realmente interessado naquilo, porque senão a gente ia ter que, se eu focasse na visualização, a gente ia manobrar o produto para uma coisa, né, que vai sair totalmente. Poderia dar certo tranquilamente, mas é o que a gente quer fazer, então a gente tem que ter muita certeza do que a gente quer fazer. E essa certeza, ela vem em cima do nosso propósito. Essa questão de educação corporativa, a gente fala muito disso, de não ter um emprego, de ter um trabalho, né? Qual que é a sua atividade? O emprego, as palavras no português às vezes se confundem, mas quando a gente fala de trabalho, é de explorar suas próprias habilidades. Então, quando a gente traz uma pessoa que às vezes tem uma origem humilde, ou uma pessoa que realmente cresceu com tudo do mundo melhor, mas o que eles fizeram? De onde eles partiram? Quais foram os insights, as ideias que eles tiveram nesse caminho? Será que isso não pode inspirar muita gente também que está, às vezes, trabalhando, precisando daquela palavra, daquele conselho? E a gente não fala só do ambiente para performar melhor, a gente fala também do ambiente para você ter saúde mental, explorar a felicidade no trabalho. E a gente faz isso com crítica, né? A crítica, no português, a gente não faz isso de uma forma pejorativa. A crítica também é uma palavra que em português às vezes é um pouco ingrata, né? Meio pejorativa. Mas a crítica, ela é o primeiro passo para uma transformação, né? Onde a gente possa abrir a cabeça, inclusive, para a autocrítica. Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou colaborando da forma certa? Será que eu estou respeitando meus limites? Será que eu estou respeitando os limites dos outros no ambiente de trabalho? Como que a gente pode despertar a leitura e a luz dos olhos de quem está, dos espectadores, como que esse ambiente corporativo está afetando a vida delas? Se é um ambiente tóxico, um ambiente prazeroso, né? A questão, por exemplo, às vezes até do ambiente financeiro, remuneração. Teve vários programas que foi focado um pouquinho, dando uma pincelada, né, nesse universo financeiro, não só com quem trabalha nesse setor, mas para o pessoal também se resguardar, né, durante a sua carreira, né, não ir perdendo. Então, pô, está crescendo, mas quanto mais cresce, mais gasta, aí fica aquela coisa. Então, a gente explora diversos ângulos do profissional para a pessoa ser feliz e ter sucesso naquilo que ela considera sucesso. É isso aí, Diegão? Nessa trajetória aí, né, que vocês conversaram com já, né, assim, centenas de pessoas, vocês mudaram comportamentos seus dentro do trabalho por conta de aprendizados? Totalmente, principalmente no que diz respeito a você ter exato controle do que você faz e até na tomada de decisão mesmo, sabe? Porque uma coisa que a gente percebe é que quanto mais sênior, maior a pessoa, maior é o líder que senta para conversar com a gente, mais praticidade precisa ter para você gerenciar o teu tempo. Então, eu era uma pessoa que eu gosto de resolver problema. Assim, você tem que resolver problema no trabalho o tempo todo, né? Não que eu goste, mas precisa. Então, às vezes você é muito afoito, às vezes você é muito uma pessoa que não consegue priorizar muito bem as suas tarefas. E com o Critique, até por uma questão de conciliar a minha carreira corporativa com o Critique, eu precisei me organizar de uma maneira bem, assim, diligente para poder fazer as duas coisas acontecerem. Então, foi um aprendizado extra, né, porque exigiu de mim uma gestão de tempo mais, digamos, minuciosa, e intra, porque a gente costuma dizer aqui, né, eu falo sempre pro Mário, né, a gente fala para os nossos convidados, a gente fala para o nosso público, o Critique, ele é um MBA não pago, né, então acaba que numa conversa ali, cada um que vai ali despeja o seu conteúdo, sua trajetória, e cara, tem episódios assim fantásticos, onde eu saio com lições de liderança ali que talvez em muita aula de MBA eu não teria.
Deixa eu aproveitar esse gancho aí, depois vou deixar o Mário falar também, mas nessa questão da gestão de tempo, né, que hoje acho que é uma das principais dores, né, e uma dos maiores geradores de ansiedade nas pessoas, né, você está com um tempo cada vez mais corrido, né, pelo menos a impressão que você tem cada vez menos tempo e cada vez mais coisa para resolver. Quando você teve que se adaptar, que recursos que você, enfim, usou para conseguir melhorar essa sua gestão de tempo? Se pudesse, sei lá, dar uma dica ou duas de coisas que te ajudaram bastante, quais seriam? Primeiro, eu acho que é progressão, né? Se você quer mudar os seus hábitos, assim, do ponto de vista de ser mais produtivo, dividir o teu tempo de uma maneira mais eficiente, você não vai sair do 8 para o 80 automaticamente. Então, você, eventualmente, se você quer começar, por exemplo, um exercício físico na academia, cara, procura aí 1 ou 2 vezes por semana primeiro, na outra semana você experimenta 3, até você habitualmente conseguir se adaptar a isso. Então, por exemplo, lá no Critique a gente grava entre 2 e 3 vezes por semana, né? Então, eu gradualmente vou alocando as minhas atividades, as minhas reuniões, e os dias mais complicados, digamos, eu tento empurrar tudo para os dias que eu não vou gravar. Uhum. Porque os dias que eu vou gravar, eu procuro otimizar essa agenda para poder não ter surpresas, né? Uhum. Ou diminuir muito, né? Os caras sabem, de vez em quando tem que apagar incêndio, eu quase que já entro atrasado em episódio. Assim, é muito dinâmico, entendeu? Então, assim, você tem que ser... O que eu falaria é o seguinte, você precisa primeiro colocar no papel, desenhar, visual é poderoso, e segundo, não seja tão rigoroso. Tenha progressão naquilo que você quer ser eficiente, e não acho que as coisas vão mudar, vai virar chave automaticamente, coisa que vai ser gradual. Perfeito. Cara, para corroborar aí com o que você falou, tem um livro chamado Tiny Habits, que é do... como é que é? BJ Fogg, que é o rei aí de fazer com que a gente pertenha a esses comportamentos destrutivos hoje, né? Mas que, na verdade, ele não criou o laboratório dele para isso, né? Ele criou o laboratório para fazer as pessoas, ajudar as pessoas a moldar seus comportamentos. E no livro ele fala exatamente isso, né? Ele fala, tanto que o livro é Tiny Habits, né? Tipo, que é exatamente para... eu não sei como é que é o nome em português, mas deve ser, tipo, sei lá, hábitos minúsculos, não sei como é que é, enfim. Cara, é muito engraçado porque no livro ele dá um exemplo, inclusive, de, sei lá, ele começou a fazer exercício físico botando uma regra de que toda vez que ele fizesse xixi ele tinha que fazer pelo menos uma flexão. Associar, né? Para associar, mini exatamente. hábitos em português, eu sei qual que é. Mini hábitos, um verdinho. Mini hábitos, isso, obrigado. Sei qual que é. Perfeito. Boa, cara, obrigado. Mário, e você, cara, você lembra de alguma coisa assim que você tenha mudado especificamente em relação à sua postura no trabalho por conta de algum aprendizado do podcast? Acho que muita coisa. Acho que por mais que a gente tenha passado em grandes empresas, eu acho que eu sempre tive uma questão minha de curiosidade. Eu sempre foquei numa área, fui tendo êxito nessa área. Sou bom entendedor, né? Sempre trabalhei com supply chain, no meu caso procurement, né? Parte comercial, de aquisições. E eu sempre fui um curioso sobre as outras áreas. Então, entender exatamente como funcionam cada departamento, cada engrenagem de uma empresa, porque eu entendendo isso, eu performaria melhor. E até que eu fui ocupando posições que realmente eu tinha interação com absolutamente todas as áreas das empresas. Então, você entendendo o propósito dessas áreas, onde elas querem chegar, cruzando os planos deles com os meus, aquilo já me trouxe uma grande bagagem. Só que é muito diferente a perspectiva corporativa quando eu vou conversar com um empresário, um fundador de empresa. É muito diferente essa perspectiva corporativa, como as coisas funcionam, quando eu falo com um startupeiro. É diferente quando alguém também como eu, mas que é um especialista numa grande área, por exemplo, sei lá, marketing ou vendas.
ele sempre tem uma nuance, um aprendizado, uma história que complementa esse conhecimento e vai expandindo. Então, no meu caso, eu mergulhei muito mais fundo no universo de startups, que eu não entendia muito bem, conhecia, né, por, assim, mais de pincelada, né, as venture capital, eu entendia, mas não estava tão mergulhado. Hoje a gente respira, frequenta, conversa com várias, a gente está praticamente dentro do ecossistema, né, a gente entende mesmo como que é isso, apoia várias, a gente vivencia. Tem uma, inclusive, que a gente apoia nos estúdios, né, uma startup ali de bebida, né, a gente tem o famoso Hidromel. Felipe Media é uma startup, onde a gente apoia. Virar o Critique Ventures. Critique Ventures, quem sabe um dia, né? Aí, ó, Diego, anota aí, ó, o Henrique já entra com os royalties nessa empreitada aqui, ó. E muito também, né, de noção de macroeconomia, né, de geopolítica, o que está acontecendo. Isso não que a gente sempre teve um bom conhecimento, mas é legal quando você vai conversando com cada empresário, cada executivo ou executiva que traz um pouco da realidade do seu negócio, porque a maioria dessas grandes empresas aqui no Brasil, pelo menos, elas têm uma natureza estrangeira, são multinacionais. Quando a gente fala de médias empresas, ou essas empresas estão sendo impulsionadas, muitas são impulsionadas por fundos internacionais também. Então, esse movimento, entender o que está acontecendo e trazer isso à luz dos olhos da nossa audiência, cara, isso é fantástico, porque ali eu fui crescendo, vou crescendo junto, vou melhorando o meu entendimento do mundo, meu entendimento corporativo, de negócio, de produto, né? Então a gente já sabe onde se colocar melhor, até inclusive como produto. A gente usa muito dos aprendizados com essa galera que passa dentro das nossas ações. Seja uma questão, às vezes, operacional, tática, né, que a gente pode visar uma excelência. Quando a gente olha isso, a gente está num estúdio, então a gente tem diversas pessoas trabalhando ao entorno dos podcasts para fazer eles acontecerem. A gente tem operadores, os estúdios contam com produtores. Montar uma agenda de podcast é super complexa. Porra. Depende de disponibilidade, depende, né, de horários, às vezes acontece problema no meio do caminho, gente que desmarca, remarca, a gente tem que, né, o programa não pode parar, né? Como que a gente resolve isso? Então isso foi trazendo muito de aprendizado nessa jornada, muitos dos convidados ajudaram nisso, às vezes aquele assunto que a gente nem imaginaria que podia sair, é algo que é tudo que a gente está precisando naquele momento, então isso é uma das grandes coisas que acontecem que a gente não tem como explicar. A gente fala que é o alinhamento dos astros. Maravilha. Você falou lá atrás de qualidade do play, né? E eu fiquei curioso para saber que métricas vocês usam hoje para entender se está dando certo, se não dá. Quais são as principais métricas que vocês avaliam? Como vocês avaliam? Como vocês cruzam dados, enfim, para saber se está dando certo, se está crescendo, se não está, além do clássico, né, do play, mas, por exemplo, vocês veem o average listening ali, se as pessoas estão ouvindo mais tempo, se não estão, como é que vocês cruzam, que dados vocês cruzam? A gente entra muito nos dados clássicos de cada plataforma. Então, YouTube, sem dúvida, né? Está aumentando os inscritos, a gente vê que se o pessoal está indicando, recomendando, a gente consegue identificar, por exemplo, né, se estão visualizando vídeos os mais recentes. Às vezes tem gente que chega, a gente já está no episódio número 200. Uhum. E gosta e fala, vou voltar lá do primeiro que eu quero ver, isso é muito rico. E a gente consegue pegar isso no efeito cauda, essa maratona, né? Uhum. Já tá um Game of Thrones, eu aviso a galera, né? Tá bem longa já, né? O negócio. Para fazer o binge ótimo vai ser difícil, né? Mas é legal, porque às vezes a gente repete o convidado e quando ele volta não vai falar a mesma coisa, ele já tá falando de outro assunto, às vezes o assunto até foi renovado. A gente tem esse cuidado, a gente olha isso também. Quem o pessoal indica, quem vocês podem entrevistar, então conversar com o pessoal. E uma parte dessa importante, uma métrica que aí foge das plataformas, que seria essa tradicional, né? O tempo de visualização, se clicou em vários, se está assistindo uma playlist, por exemplo, a gente faz esse favor para a galera. Às vezes o pessoal fala assim, eu adoro o Critiquei, mas eu só gosto quando eles falam, sei lá, de marketing. A gente tem uma trilha de marketing, tem uma trilha de vendas, tem uma trilha, né, que vai te ajudar na tua felicidade corporativa. Então a gente separa, a gente faz essa classificação, porque a gente sabe que tem pessoas que vão
entrar mais pela playlist. E tudo bem, né? A gente não vê nenhum problema disso. Eu acho que a cereja do bolo tá quando a gente consegue construir uma comunidade, que é o nosso caso. A gente tem um grupo de um programa de membros, desde um membro que pode apoiar o podcast, então ele faz a contribuição, a gente devolve, né? Faz eles participarem aí de sorteios, né? A gente tem convidado que traz o próprio livro, né? São autores, então a gente sorteia para esse grupo que a gente apelidou carinhosamente das abelhinhas, né? Do Critique, né? Da nossa colmeia que a gente fala, né? Até grupos que são mentorados. Então, uma vez por mês, eu, o André, o Diego, aqui a gente vai e conversa com essas pessoas para entender o que eles estão passando, independente da época do ano, a gente sabe o ciclo que eles estão vivendo dentro da empresa. Então já leva alguma informação para eles, para poder ajudar na performance deles, ou faz reflexões, deixa eles trazerem questões particulares, porque às vezes o problema que um está tendo, o outro sabe uma resposta. A gente não se limita como um oráculo, né? Tem gente que gosta de ser, né, famoso coach, eu tenho todas as respostas, né? Ou melhor, todas as perguntas, né? Quando a gente fala em mentoria, a gente fala exatamente o que eu faria no teu lugar. Você pode não fazer, mas eu vou falar, no teu lugar, eu faria isso, isso e isso, por causa disso, disso, explica o contexto, e se tem uma lição por trás, ou as opções, pelo menos, que por onde dá para caminhar, porque é natural, a gente sente que as pessoas têm essa deficiência, de às vezes de uma pessoa diferente da tua organização, ou um outro colega que não vai olhar, vai ter uma visão externa do teu negócio. E acho que a maior prova de sucesso é a gente conseguir construir essa comunidade e a comunidade se ajudar. A gente sabe que a gente não precisa ficar o tempo todo lá provocando, as pessoas falam, eles vão soltando coisas, aconteceu isso comigo, e as coisas mais bonitas também acontecem. Puxa, fui promovida essa manhã aqui, queria compartilhar com vocês, olha, estou mudando de emprego, recebi uma proposta, vou dobrar meu salário. Pô, parabéns, a gente adora ouvir essas coisas, receber isso. Mandei bem na entrevista, era o que eu queria, o que eu escutei naquele programa me ajudou. Pô, isso daí é uma forma, o famoso CRM, mas de uma forma mais orgânica e com contato humano que a gente gosta. Maravilha, daqui a pouco vai chegar um boletim para as pessoas. Aqui, ó, tá 10% aqui do primeiro salário. Pô, tomara aí, quem diria. A gente tá cheio de ideias, hein, Diego? A gente tem que botar ele para royalties aí, com essas ideias aí. Você tá anotando, comigo, né? Por gente. favor. Se deixar, eu vou trazendo, cara. Eu sou infinito. Meu time fica maluco. Fala assim, Por favor. Para, Henrique, para um pouco. É um terreno fértil mesmo, cara. A gente tá bem... 2023 é um ano que vai ser bem especial pra gente. A gente espera que a gente consiga crescer esse projeto que já, nesses primeiros 2 anos, vem crescendo, né? Mas de uma maneira agora, 2023 vai ser especial. A gente falou muito dessa parte bonita, né? Mas queria falar um pouco da parte feia, se é que tem, né? Mas normalmente tem ali as críticas, enfim, os haters, né? Os trolls, assim. Queria entender um pouco como que é isso para vocês, que tipo de críticas vocês recebem, né? E como vocês lidam com ela. Legal. No início do podcast, a gente surfou uma onda muito perigosa, porque teve uma explosão de podcasters no Brasil. E cada dia que passa, surge um novo podcast. Sim. E muitos vão de surgir, e eu acho que é um canal de comunicação que veio para ficar. A gente já sabe disso. É igual uma rádio, né? Isso não tem jeito. Então, no início, muita gente que já estava na internet, já consumia muito programa, olhava e falava, pô, mais um podcast. Então, a gente recebia esse tipo de coisa. Os haters, aí a gente classifica, porque a gente foi aprendendo, né? Quem são os haters? Tem o hater que ele vai pegar, ele vai reclamar porque vai reclamar, e vai xingar porque é o comportamento, né? Dependendo da mídia social, né? Por exemplo, o Twitter, você nem se atreva, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Já põe a roupa de proteção nuclear ali, porque é super tóxico, né? Infelizmente. Mas é um canal que a gente também tá, né? A gente conversa um pouco menos ali, com menos presença, digamos assim, mas a gente está presente também. Então, dependendo do lugar, a crítica é de um jeito. Tem crítica construtiva, a gente gosta, o volume, principalmente nos primeiros episódios, que a gente estava pegando a manha, o volume do convidado estava um pouco baixo. Olha, a câmera aqui não está muito legal, ficou estourada a luz e tudo mais, porque a gente vai aprendendo. Até a técnica, né? Por fora a gente foi aprendendo ao longo da jornada.
Tinha muita gente que, às vezes, a gente interrompia o convidado, né? E aí não sacava que, às vezes, não era uma entrevista, mas um bate-papo. Às vezes o convidado faz pergunta para a gente também, Sim. e vice-versa. Né? Então, é um bate-papo, você está inserido naquela conversa. E para o mundo corporativo, olhando as pessoas que já estavam no mundo corporativo, era algo muito distante, porque se a gente olhar o público que consome podcast no Brasil, ele é um público que às vezes não está nem trabalhando. A grande massa do público que consome podcast não está no trabalho. Então, a gente foi rompendo uma bolha junto com as pessoas consumindo podcast, e de diversas faixas etárias, até esbarrar no nosso programa. Então, a gente tem muita gente que, é diretor de empresa, assiste, tem gente que é empresário, tem empresas, no plural, e assiste o Critique, assim como tem muita gente que está no início de carreira, acabou, ou está estagiando, ou já deixou de ser estagiário e foi efetivado, né, ou efetivada no trabalho, e sabe que aqui tem valor. Então, dependendo da crítica, a gente sempre recebeu muito bem, muitas não ligou. No início, algumas falavam assim, que é mais pessoal, né? Ataca o Diego, ou me ataca o Geiger, né? Assim, esse jovem grisalho, né? A gente até brinca com isso hoje. Né? A gente brinca com essas coisas hoje, né? E faz parte, né? De como receber essa crítica. E assim, se eu puder acrescentar, no começo do Critique, eu vou te falar, Henrique, que eu pelo menos entrava, minha perna parecia vara verde. O que acontece? Como a gente tinha ainda experiência com câmera e com microfone, eu tinha um medo danado de falar alguma merda que pudesse gerar uma polêmica, e enfim. Só que com experiência, você vai aprendendo o quê? Se você está bem preparado, você acredita no que você está falando, sobra muito pouco espaço para cancelamento, porque o nosso conteúdo, ele é um conteúdo que não é um conteúdo hard news. A gente não fala sobre política, a gente não fala sobre temas espinhosos que a sociedade se mata aí no Twitter. A gente fala sobre trabalho, sobre desenvolvimento profissional, a gente fala sobre mercado corporativo. O Critique, ele se arrisca de vez em quando a falar sobre política. A gente já recebeu políticos no programa, mas é para entender um pouco mais da vida dele enquanto trabalho em política, né? O recorte do podcast ele é diferente. Acaba entrando um pouco no mérito dos temas, sim, é natural. Só que a gente sempre se propõe a dar voz a quem senta do outro lado. Obviamente que ponderando se tiver alguma coisa absurda, né? Isso a gente não pode passar a linha, mas o nosso conteúdo, eu não sei se é por causa disso que a gente ainda não é um podcast de milhões, né, Mário? A gente é um podcast, um podcast que cresceu no mundo corporativo, né? Mas é porque o nosso conteúdo, de fato, ele é para educação, é para entregar uma coisa que não tem muito a ver com polêmica, sabe? Sim. Mas acho que é uma escolha importante, né? Assim, não dá para ser para todo mundo, né? Se você tenta ser para todo mundo, você vai ser para ninguém. Essa é a regra aí do marketing. Exato. Então, e você nichar, eu acho que muita gente olha com, né, assim, acha ruim e tudo mais, enfim, porque acha que vai limitar o crescimento, mas eu acho que é pelo contrário, você cria um relacionamento tão forte, né, com a audiência, que conforme você vai crescendo organicamente como vocês fizeram, a força que esses ouvintes têm é muito maior do que de um podcast, às vezes, que tem milhões, mas que as pessoas não têm nenhum vínculo, né? Ou estão ouvindo ali simplesmente pelo convidado, ou por qualquer outro motivo que seja pelo assunto, mas que amanhã vão estar ouvindo outro e depois vão estar ouvindo outro. Acho que é uma escolha estratégica bem interessante, assim, acho que faz muito sentido. Que bom. Vou fazer umas perguntas assim, bem de curiosidade, mas e aí pode passar rapidinho nelas só para saber aqui. Enfim, qual que é o episódio favorito dos ouvintes até agora? Dos ouvintes, eu entendo que seja o do Sérgio Sacani, né? Sérgio Sacani. Sérgio Sacani é um apresentador que fala, ele é astrofísico, tem um canal sobre ciência, super reconhecido na internet, e a gente foi falar no Critique sobre negócios espaciais.
Então, olha só, um cara que da ciência e a gente veio com a parte corporativa, a gente juntou isso, fez um samba falando sobre novas tecnologias, a SpaceX que vem crescendo, como que a iniciativa privada vem explorando essa questão das tecnologias espaciais, e foi um programa excelente, cara. É muito bom. Tanto que ele voltou já, né? Já voltou como co-host, inclusive, né? A gente falou depois da ciência nas embalagens dos produtos, né? A gente trouxe ele junto com outro guru que é o Lawrence, e foi fantástico a combinação também. Todo mundo gosta quando vem o Sérgio. E, assim, eu sei que é ruim falar, você pode causar um mal-estar, mas e o de vocês? Não, você tem um favorito, Diego? Eu vou falar acho que um favorito dos três, se eu posso falar, juntando os três favoritos, cada um pode ter um diferente. Mas, sem dúvida, é o que fala sobre felicidade no trabalho, com o Vinícius Kitarhara. Esse foi um divisor de águas para a gente, porque a gente fez no início do programa, quando ele ainda estava com a audiência baixa, depois a gente trouxe um ano depois o Vinícius para voltar e falar do mesmo assunto, né, com uma nova perspectiva, né, se atualizando, trazendo um pouco mais de novidades nisso, né, como que as pessoas fazem para ser felizes no trabalho. A gente comenta muito sobre a famosa palavra work and life balance, né, o balanço de vida e trabalho, só que o trabalho faz parte da vida, né, então não tem como desvincular isso, e acho que foi esse o episódio que todo mundo gostou muito. Você tem algum outro destaque, Diegão, que você gosta? Não, eu acho que esse é bem especial porque justamente se propõe a entender o trabalho como uma dimensão humana, né, da nossa vida pessoal, é uma extensão daquilo que a gente é como pessoa. Então, o Vinícius, ele foi lá e deu uma aula, e muitas das coisas que ele falou lá é para nossa vida pessoal, né? Então, não é só no trabalho. Inclusive, o nosso corte que deu maior número de visualizações no TikTok, em torno de 10, ou não sei se está uns 20 milhões 20 agora, milhões, foi dele, né? Quando ele falava das 5 linguagens do amor, que na verdade dá para as pessoas, elas dão e recebem amor através de 5 linguagens, né? O corte é sobre isso. E deu um engajamento gigantesco, porque as pessoas marcavam umas às outras, foi um negócio maluco. Se sentiam amadas às vezes, ou eu gosto de todas essas formas. Acho que eu tenho umas 5, acho que eu tenho uma só, eu vou mais por aqui. Aí rola o engajamento, o negócio vira uma bola de neve, né? Que é uma das medidas também, né? O engajamento. E é interessante que quando você parte dessa linguagem do amor, que é do nosso relacionamento humano, do dia a dia, isso também pode ser levado para o trabalho. Né? As pessoas, aquelas 5 linguagens do amor, elas podem ser traduzidas em contextos diferentes no dia a dia do trabalho. Essa é a grande verdade. Sim. Tem um cara que eu gosto muito, que já passou, inclusive, pelo podcast, que ele fala isso em uma palestra, sei lá, de anos atrás, que as pessoas separam muito, né? Então tem o eu corporativo, o eu pessoa física, que ele fala, tipo, cara, você ter 2 personas diferentes é esquizofrenia. Cara, a vida é uma só. E eu falo, né, na agência lá, a gente tem essa proposta, né? A gente fala que a gente é agência nem para Bad Vibes, e o nem para Bad Vibes significa gerar mais felicidade do que ansiedade. A gente, isso começou como o nosso trabalho, o trabalho que a gente colocava no mundo, mas acabou depois que a gente falou assim, cara, todos os nossos relacionamentos precisam ter isso. E quando entra cliente, colaborador, qualquer coisa, a gente sempre fala, cara, você vai passar a maior parte do seu tempo trabalhando, assim, você queira ou não. Sabe, não tem, assim, não tem escapatória. Exato. Você tenta escapar, mas vai pipocar uma outra coisa para você fazer, você vai estar trabalhando. Então, assim, cara, que pelo menos a gente tenha relacionamentos bons, sabe, tipo assim, que a gente curta, tá, pelo menos com essas pessoas. Vai ser chato, vai ser difícil. O trabalho é difícil, não tem como escapar. Mas pelo menos tinha bons relacionamentos e que a gente, assim, tente ao máximo se divertir aqui, né? Exato. E outra, Henrique, que vale a pena falar, um cara que vem para mim me fazer uma palestra de trabalho em equipe, mas não lava a louça da cozinha com a esposa, cara, desculpa, esse cara não tem autoridade nenhuma, entendeu? Então, assim, você é walk the talk, né? Sim. Você, obviamente, tem tua vida pessoal, mas aquilo transborda para tua vida profissional de maneira natural. Então, você tem que acreditar naquilo que você fala. Sim. Deixa eu perguntar, antes de eu perguntar, só dar o crédito aqui, quem falou isso, gente, foi o Guilherme Lito, tá? Guilherme Lito, se vocês quiserem, depois procurem. Mas
Teve algum episódio que tenha sido desafiador, por algum motivo específico? Para mim, sim. Para mim, sim, não por conta do conteúdo, porque eu sou uma pessoa que gosta de me preparar. Eu gosto de saber com quem eu estou falando. Mas o convidado, em especial, ele não fazia a troca. E como o nosso podcast, ele propõe essa troca, esse bate-papo, essa coisa informal, essa coisa, digamos, espontânea, eu jogava, a pessoa ficava batendo lelê, sabe? Não voltava a bola de volta. E aí ela parava, colocava a bola debaixo do pé, e eu pegava outra bola do meu lado e tocava de novo. E aí acaba que isso é muito difícil. Fica uma coisa que não tem muito ritmo, assim, Sim. sabe? Mas, enfim, conseguimos sair vivos daquele podcast e deu tudo certo. A gente resolve entre os três, né? Vai conversando um com o outro. Acho que outros tipos de desafios são, como a gente gosta muito de dividir os papéis, né? Assim, para facilitar mesmo, já deixar um padrão, facilita a equipe também. Então, normalmente eu começo, o Diego apresenta o convidado. Então, isso normalmente é a nossa praxe. As coisas mudam um pouco quando a gente sai de férias também. E os outros hosts, né? Somos três justamente por isso. Né? Para poder combinar, e nem sempre a mesa está cheia com os três. Né? Às vezes a gente recebe duplas de convidados, então a gente realmente tem que um ficar de fora, não tem como. O nosso primeiro episódio foi assim. O primeiríssimo episódio, não o zero, digamos assim, mas o primeiro com convidados foi assim, um já teve que pular fora. E tudo bem, a coisa acho que muda um pouco, e pelo menos foi assim as primeiras vezes, quando a gente teve que fazer sozinho. Aí, tanto o Diego, o André, quanto eu, a gente já rodou um ou mais episódios sozinhos. Eu odeio pelo menos uns 3, 4 sozinhos. E no primeiro você fica, que dá aquela, então eu te admiro aí, Henrique, fazer um podcast solo, ele não é fácil, né? Você vai pegando essa cancha, principalmente quando você está acostumado a trabalhar em equipe. Às vezes eu deixo de fazer uma pergunta porque eu sei que o Diego vai perguntar, é aquela sintonia que a gente vai, eu sei que é algo que ele gosta, é um assunto que ele sempre tem, então eu deixo, porque vai estar na agenda dele. Às vezes o Geiger também a gente precisa dar um espaço porque ele vai fazer um insight que é o jeito dele, ele gosta de fazer aquela, né, pegar alguma coisa que o convidado falou, explorar em cima, né, e tentar desenvolver, porque a gente não sabe para que lado vai uma conversa. Esse é o mais gostoso do podcast. Sim. A gente já recebeu, por exemplo, convidada, falando, né, já o gênero aqui já complica, né, mas que eu achei interessante que a gente foi explorando a carreira. Normalmente sempre tem aquele glamour, principalmente com executivos que estão já, né, em altos níveis, e a convidada começou a trazer coisas que eram totalmente particulares, a parte onde você sofria no trabalho, as coisas que tinha que deixar de lado, as escolhas, principalmente, como pesava o lado de família, né? Coisas que, assim, o tempo passou, se dedicou à carreira muito bem, com força, mas será que foi bom? Sabe, aquele um certo gosto de arrependimento de que, olhando hoje com mais maturidade, dava para ter balanceado melhor essas escolhas, e acho que isso é muito legal da gente receber desse pessoal, mesmo indo meio assim, você fala, putz, o podcast está indo para o lado meio triste, né? Começa a tocar aquela música do Chaves, saindo da vila, né? E a gente fala assim, mas é legal também para o público, né? Não é um podcast só para vir e dar risada, também para gerar reflexão. Fala, pô, caramba, que legal ouvir isso, porque assim eu posso tomar decisões melhores, sabendo como é chegar lá desse jeito, né? Total, assim, eu acho que a parte mais legal do podcast é quando ele vai para um caminho que você não estava esperando, assim, porque é exatamente onde surpreende todo mundo, né, no final das contas. E eu acho que esses momentos aí de troca, onde a pessoa está mais vulnerável, o convidado está mais vulnerável, é o que muitas vezes conecta mais também com os ouvintes, sabe? Nem sempre, lógico, mas assim, eu acho que muitas vezes acaba gerando uma conexão maior, porque é isso, o que o podcast, por exemplo, como ouvinte, para mim, foi, acho que me permitiu, foi ouvir pessoas que eu admirava
tendo conversas mais honestas, menos midiáticas, sabe? Aquelas entrevistas do, sei lá, do Jimmy Fallon, sabe? Tipo assim, que dura 5 minutos, a pessoa tem que falar sobre, só divulgar alguma coisa que ela tá fazendo. Enquanto quando você ouve um podcast, acho que a magia, cara, você bota qualquer CEO, CMO, sei lá, qualquer, sei lá, o que você estiver procurando, você vai encontrar uma entrevista desse cara, sabe? E normalmente, como os bate-papos são mais fluidos, você consegue pegar mais nuances, sabe? Tipo, e entender um pouco mais da realidade daquela pessoa. E aí, só para pontuar ali o que o Diego falou, eu acho que é mais uma ideia para a gente aqui agora. Cara, vamos criar boas práticas dos convidados e fazer um playbook e mandar para esses caras. Porque olha só, galera, assim, tipo, se você for convidado para um podcast, 2 coisas. Uma, não tenta ficar nessa coisa de contar toda a história da sua vida, porque senão não dá tempo de falar sobre mais nada. Assim, vai e volta, né? Vamos fazer uma troca aí. E também, assim, desenvolve um pouquinho, né? Tipo, cara, acho que o meu maior desafio, assim, eu já tive esse cara também, que segurava a bola e, caralho, meu irmão, era monólogo o tempo inteiro. Eu fiz 3 perguntas da pauta que tinha, sei lá, 50, mas a pior para mim foi uma pessoa que claramente estava em outro lugar, sabe? Tipo, em qualquer lugar menos naquele bate-papo, assim. E foi bem no início, então me deixou bem inseguro. Eu quase desisti, cara, do podcast. Eu achei que eu estava super incompetente, que eu não ia conseguir fazer e tudo mais. E era uma pessoa importante, foi uma das primeiras convidadas, assim, mais importantes, enfim, não vou falar muito aqui também, né? Mas, e a pessoa, ela simplesmente não desenvolvia, sabe? Tipo, e eu fiz uma pesquisa super extensa, cara, fiquei uma semana, acho que a entrevista que eu mais pesquisei, sabia tudo da vida dela, e fui tentando pegar as nuances, e ela fala, não, é isso aí, foi assim mesmo. Porra, aí, me dá uma coisa aí, joga uma coisinha pra mim aí, né, cara? Me ajuda a te ajudar, enfim. E até eu cogitei nem publicar, cara, esse bate-papo, mas acabei publicando, porque era o nome ali conhecido, enfim, ajudar a trazer outros convidados, então acabou. Sim, com certeza. Tem que ser diplomático nessas horas aí. O Diego também, a gente já passou uma aí dessa linha de contar a vida, assim, depois de 4 horas de podcast, a pessoa ainda estava nascendo, praticamente. E tem muita a mãe estava no trabalho de parto ainda, depois de 4 horas. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tem muita media training. Se você propõe uma pergunta ali que não tá fora do script do cara, ele não responde e volta pro media training dele. Tá? Então, sim, porra. Tem muito convidado que a gente vê que passa no nosso e às vezes participa de outros podcasts, né? E por curiosidade a gente vai ver, vamos ver o que vai trazer, o que vai ser diferente, né? Eu gosto muito disso, né? Vamos fazer o benchmark. Às vezes, essa pergunta a gente não explorou esse ângulo, mas quando é media training, assim, a plena maioria, assim, desses, assim, que passam em muitos, assim, é sempre a mesma coisinha, não muda uma vírgula, assim, dá até para prever, agora vai contar isso, e aí, tipo, E eu acho que esse é o terror de quem se prepara, né? Porque eu, pelo menos, fico tentando esquivar dessas coisas. E aí, quando a pessoa engata, eu falo, putz, fudeu. Tipo, deu play, sabe? Né? Assim, agora eu não consigo mais parar durante 5 minutos. É diferente de você entrar em polêmica, né, cara? Porque, assim, aí a polêmica, o que acontece? Eu prefiro não entrar em polêmica justamente para deixar a pessoa à vontade para extrair todo o conteúdo dela. Porque se você entra em polêmica, você fala algo que realmente a deixa desconfortável, ela tende a se tornar defensiva, e eventualmente ela não vai se despir ali para você, ela não vai abrir o que ela tem para falar, se sentir à vontade. Então, assim, como o nosso conteúdo é mais para levar conhecimento para quem nos ouve, a polêmica ela joga contra. Então a gente procura fazer perguntas mais, assim, para deixar a pessoa à vontade, e aí, enfim, aí a coisa flui. Vocês começaram o podcast em 2021, né? Junho, foi que vocês falaram, né? 2021. E, enfim, podcast que está crescendo. Vocês provavelmente hoje tem pessoas que seguem vocês, que tentam, né, entrar em contato, conversar, enfim, puxar para coisas, e devem receber muitas propostas também, né? Das mais aleatórias possíveis. Que nesse período vocês ficaram bons em já, tipo, cara, dizer não e, tipo, despistar distrações, assim? E que tipos de distrações que surgem ou coisas aleatórias que vocês, no início, de repente, caíam atrás, respondiam, enfim, interagiam e que vocês hoje estão cortando mais?
Acho que com o público a gente sempre interage. Uhum. Eles são a razão de existirmos. Sim. Né? Por mais que eu seja super egoísta e falo, cara, esse daqui, ó, igual o Diego falou, um MBA de graça. Quem não quer, né? E para sempre, né? E duradouro. Não faz sentido se não for compartilhado. Então, assim, no caso de responder todo mundo, isso tem que estar na nossa prioridade. Claro, a gente não tem super velocidade, às vezes é muita informação, muita gente conversando, mas sempre aqueles que acessam ali com um pleito ou alguma coisa a gente tenta ajudar. E são dos mais variados possíveis, às vezes até para usar o nosso networking para conectar pessoas, negócios e tudo mais. O que a gente evita muito, dependendo daquela pauta forçada, né, que às vezes pode ser uma coisa assim, putz, força um caminho, né, ou então, por exemplo, eu vou aí, mas eu quero ir no Flow. Eu falo, amigo, nem a gente sério? não usou de estratégia aí no Flow, porque não faz sentido pro Critique naquele momento, de início, e beleza, ia ter uma super exposição, nossa, quem não quer? Mas eu vou estragar o número deles. Uhum. Não faz o menor sentido, mesmo sendo do grupo, eu tenho que ajudar o outro produto a vencer. Eu não vou vender sabão em pó com salgadinho. Não tem Promopec assim. Né? Até porque a Anvisa não permitiria, né? Mas não vem ao caso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não gosta, a gente corta isso. Né? O convidado, né, que assim, tem que vir porque tem que ter interesse nesse público aqui, falar da sua carreira, né? A gente vai te ajudar, né? Porque tem muita gente que está construindo autoridade. E a forma que chega, porque a gente é muito gentil com todo convidado. A gente sempre, tem muito podcast que acaba, fecham as câmeras, o Diego aqui, quantas vezes a gente ficou até altas horas batendo papo. E ali, às vezes, pode surgir ideias de negócio, né, participação em eventos, por exemplo, né, outras coisas que faz sentido para a nossa audiência, né, e aí sim a gente senta e costura. Quando a gente não vê, a gente escuta, claro, né, sempre que tem uma iniciativa, uma proposta, a gente escuta, mas a gente sempre tenta trazer para o que faz sentido para a nossa jornada, para esse famoso roadmap que a gente está construindo, onde a gente quer chegar. Né? Então, a gente está traçando isso bem. E, claro, também tem um problema, né? Porque, às vezes, muita coisa que chega é sedutora. Né? Então, estamos vivendo ali um momento ali, por exemplo, sei lá, cripto, né? E vem uma ideia maravilhosa, você fala, nossa, isso é fantástico, quem não quer? Mas você fala, pô, mas esse é o meu foco. Esse é o nosso foco. A gente fala, acho que isso não é o momento, talvez mais para frente. Ou outras coisas, né, de desenhar novos programas e formatos, a gente fala, legal, mas temos tempo. A gente não vai ter como fazer isso. O tempo é super escasso. Então, como que a gente sincroniza isso? E a gente está numa fase agora de construção que extrapola o Critique. E é justamente isso que a gente está focado também, não só fazendo podcast, mas como estúdios para dar esse próximo salto dentro como organização, né, como empresa mesmo, né, que são os Flow. Eu ouvi esses dias uma frase de alguém falando isso. Quando eu estava começando e as pessoas falavam sobre isso de negar coisas que é difícil, eu achava que eu ia ter que negar proposta ruim. Ela falou, não, o difícil não é negar proposta ruim, o difícil é negar proposta boa, porque eu preciso focar. É isso mesmo. E acontece, tem muita coisa, né, Diego? A gente não falta ideia. Porque o que acontece? Como a gente recebe muita gente, muita ideia, muita coisa que surge. Uma das coisas boas do Critique e do podcast é a rede de network que você constrói. Tanto que o Critique virou uma chave de um ano para cá. No ano passado a gente cobriu ao menos 5 eventos no calendário corporativo, em loco, né? Então, assim, o Critique também é uma marca que está cobrindo, inclusive, com coberturas exclusivas em eventos corporativos via podcast, via videocast. Então, você tem contato com muita gente, você conversa muito. Então, vontade dá de fazer um monte de coisa. Sim. O problema é que é aquela coisa, a ideia, ela só ganha vida se ela for executada. E é aquela coisa, a gente precisa ter critério, né? Para onde a gente quer ir, o que está conectado com o nosso conteúdo, o que está conectado com o nosso público, o que faz sentido a gente gastar energia e pôr em fase de execução.
E para fazer isso, eu preciso renunciar a outras tantas ideias que a gente teve e que, infelizmente, pelo momento, a gente não pode executar. Sim. E o perfil de cada um também é complexo, né? Porque Geiger, a gente tem várias explosões de ideias. O Diego, às vezes, chega com umas, assim, a gente fala, legal, mas conseguimos, né? O que é prioritário? Então, é complicado aterrissar isso aí. A dor do foco, né? Vocês acham que a gente conseguiria fazer mais 4 perguntinhas? Claro. Tranquilo. Então, vou começar com uma mais rapidinha. Assim, aí pegando emprestada a pergunta do Tim Ferriss, qual o livro que cada um de vocês aí deu mais de presente? Olha, cara, eu falaria o Rápido e Devagar, cara. O Rápido e Devagar, do porque... Daniel Kahneman, não sei como é que fala o sobrenome dele. É um livro muito denso, um livro difícil, mas ele é um livro que te coloca em perspectiva uns vieses cognitivos que a gente tem de uma forma muito surpreendente, assim, cara. É um livro, assim, eu não dei muito de presente, mas eu dei para alguns amigos que eu entendi que iam tirar proveito desse livro, porque é um livro denso. Foi o que me veio na cabeça aqui agora. Mas eu dou o livro de presente diversas, por exemplo, eu gosto muito de romance também, A Insustentável Leveza do Ser, eu já dei umas 2 vezes de presente para pessoas que eu gosto, que é, enfim, esposa, ou amigos, e eu sou um cara muito versátil, né, então eu gosto de bastante coisa. Maravilha. E você, Mário? Legal, acho que os meus livros, aí pensando no mundo corporativo, são Os Primeiros 90 Dias, um clássico, principalmente para a galera que chegava numa nova função, né, ou na jornada, né, os amigos que estavam entrando, assumindo novas posições, novos empregos. Eu falo, cara, lê isso, e toda vez que você mudar, você vai ser promovido, vai para um lado, muda de área, mas lê esse negócio de novo. E é curtinho, eficiente e muito bom. E depois que você é gestor de gestores, né, já tem uma certa diferença como cuidar dessa galera. E acho que o cara que trouxe valiosas lições, eu gosto muito do Jim Collins, acho que todos os livros dele são fantásticos, né, observando, né, a pesquisa dele é muito rica, e acho que traz muito ali, até um pouco da forma de trabalho, né, como a gente trabalha. Acho que ajudou bastante, até pela compreensão de empresa, em que momento ela está, né? Quando a gente entra numa grande empresa, você olha o ambiente, e às vezes é difícil, você fala, pô, a empresa tem um renome muito grande, mas às vezes ela está com uma presença muito recente dentro do país. Então, ela é praticamente uma startup, você vai entrar num ambiente de startup, às vezes você está numa empresa ela não tem tanto nome, mas ela tem um histórico de crescimento enorme. Como acompanha isso? Então, acho que esses livros foram os que sempre ajudei a galera e trouxe. Putz, posso listar vários aqui. Por isso que aqui o Tim Ferriss usa essa tática de perguntar qual dá mais de presente, porque você perguntar qual livro você indicaria. Aí, meu irmão, calma aí. Deixa eu abrir aqui meu Kindle. Depende, é aquela coisa, né? Depende da ocasião e da pessoa, né? Claro. Você consegue escolher o livro de acordo com a pessoa, acho, de uma forma até mais momento fácil. também, né? Eu tive um momento ali que eu dava muito Os 4 Compromissos, não sei se vocês já leram, que não tem nada a ver com o mundo corporativo, mas eu acho um livro fantástico, assim, para a gente, enfim, repensar como que a gente está vivendo. É um livro pequenininho, então, para quem tem, né, dá desculpa, mas eu tenho preguiça, cara, você lê isso aí, sei lá, em um fim de semana, vai. É muito bom. Mas aí era uma época bem específica de desenvolvimento pessoal que eu estava passando. Aí depois, sei lá, você vai passando por outras fases, você vai também olhando para um outro tipo de livro. Agora eu estou dando muito Por que o Budismo Funciona também, que é um outro livro muito louco, que eu acho fantástico, enfim, que faz a gente refletir muito sobre escolhas e a forma como a gente vive também. Acaba sendo tudo desenvolvimento pessoal, né, no final das contas, mas... Sim, e Henrique, uma coisa interessante, uns anos atrás, eu mentorei um estagiário dentro da companhia, que ele me pediu um livro, né?
E ele tava naquela fase de tá meio deslumbrado, com várias opções. Acho que agora já deu um pouco aqui do estágio, eu quero ver outras coisas. Puta, tem muita coisa na internet e tal. Falei pra ele o seguinte, ó, cara, leia Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl. Cara, assim, ele pensou que eu ia indicar para ele algum livro desse de corporativo, né? Eu falei, cara, lê esse livro. Aí ele leu, cara, devorou em uma semana. E aí depois ele falou, caramba, mas que livro pesado. Poxa, mas por que você me indicou esse livro? Eu não consegui entender. Cara, é justamente para você entender que o valor de algumas coisas na vida é muito relativo, e o problema também, entendeu? Então, é uma forma de te colocar em perspectiva das coisas que importam de fato. Sim. Que é gastar o seu tempo naquilo que te dá propósito, que te move, entendeu? Porque esse livro é uma lição. Então, assim, não necessariamente aquele jovem que precisa se desenvolver pessoalmente para encarar uma carreira precisa ler sobre o Jim Collins ou uma teoria mais, digamos, corporativa. O cara precisa, os livros eles estão aí para isso, né? Para ensinar sobre a vida e, por consequência, o trabalho. Sim, totalmente, concordo 100%. Várias vezes, inclusive, quando alguém vem me pedir indicação de livro para carreira, eu indico livros assim, completamente aleatórios, assim, porque isso para desenvolvimento pessoal desenvolve tudo, né? No final das contas. Então, esse livro, Em Busca de Sentido, cara, eu lembro da primeira vez que eu li, eu estava sentado, estava no meio, tinha começado o Covid, e aí eu estava pegando um solzinho na varanda do apartamento, eu e minha esposa, cara, de repente eu comecei a chorar. Esse livro é foda, velho. E minha esposa olhou pra mim, tipo assim, cara, o que aconteceu? Eu falei assim, caralho, a gente reclama à toa, puta que pariu, caralho, tipo, não acredito que a gente reclama dessas merdinhas idiotas, sabe? Simplesmente porque não tá perfeito, sabe? Tipo, e aí, de fato, dá uma perspectiva muito grande. E tem um conteúdo que eu tenho indicado bastante hoje em dia do Sam Harris, que é um cara que fala... Ele tem um aplicativo chamado Waking Up, que fala de meditação guiada, mas ele tem vários conteúdos, são várias trilhas de conteúdo lá dentro, que são fantásticos, assim, todos. Fala de estoicismo, fala de mindfulness, então, assim, várias coisas. Ele tem uma playlist que chama Mind and Emotion, e que, cara, essa playlist é muito, muito foda. Eu ouço, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, para dar um reframe na minha cabeça, porque eu esqueço, né? A gente esquece as coisas. O próprio... esqueci o nome do autor agora, do Rápido e Devagar, ele fala isso, que saber não adianta, né? Porque você cai ainda assim nas mesmas armadilhas que você... Exato. Mas o Sam Harris, ele tem um episódio, um desses episódios dessa playlist, ele fala isso, ele fala assim... às vezes, quando eu tô nesses momentos em que eu tô, tipo, remoendo um problema na minha cabeça, eu penso que existem pelo menos 5 bilhões de pessoas que, se tivessem se trocassem de lugar comigo, naquele momento, eles teriam a sensação de que as preces deles foram atendidas. Aí fala assim, tipo, cara, eu só tô no trânsito, sabe? Tipo, mais nada. Tipo assim, eu tô resolvendo um negócio no correio, sabe? Tipo assim, quantas pessoas estão passando por situações de guerra, sabe? Tipo, e dariam qualquer coisa para trocar para estar aqui dentro desse carro, no trânsito, indo resolver um negócio no correio, sabe? É foda. Essa coisa de perspectiva é bem foda mesmo. Mas enfim. Vamos para outra pergunta aqui. O que causa ansiedade em vocês hoje? Como é que vocês lidam com ansiedade? Olha, eu vou ser bem direto, assim, eu chegar atrasado, assim, em compromisso me deixa extremamente ansioso, assim, inclusive a minha esposa acha que eu tenho toque com relação a isso. Se eu marco, por exemplo... gente, só para vocês saberem, o Diego estava 8 minutos antes, ele já estava na sala, tentando entrar porque deu problema na sala original que a gente estava tentando fazer a gravação. Pois é, e eu começo a falar, às vezes eu tô com ela é muito mais calma que eu, assim, nesse sentido, né? Aí tá, por exemplo, 1 hora antes, eu já tô, cara, qual é o caminho que a gente tem que ir para chegar lá no horário que a gente combinou? Isso me deixa ansioso, porque para mim é um compromisso, né? Quando você tá ali, né? E se eu não posso estar naquele horário, eu com certeza vou avisar.
Então, algumas situações me deixam, por exemplo, se eu tô dentro de um Uber e eu pego um trânsito imprevisto, cara, isso começa a me deixar de um jeito maluco, cara, assim. Então, eu não gosto de faltar com meus compromissos, principalmente quando for horário, sabe? É uma coisa que me pega. Cara, eu acho que essa é um traço perfeito que muita gente deveria ter, inclusive. Não só pelo fato de chegar pontualmente, mas eu acho que especialmente pessoas que estão em cargos mais altos e que encaram o tempo delas como mais valioso que o tempo das outras pessoas e se atrasam, encaram como se não tivesse nenhum problema, sabe? Tipo, ela tem um aval para chegar atrasada, sabe? Tem um livro que foi recomendado por uma convidada aqui do podcast que, cara, eu recomendo para todo mundo, chama The Great CEO Within. É um cara que ele mentora CEOs só assim, unicórnio, e ele resolveu, ele fazia tanto, ele falava sempre tanto as mesmas coisas que ele resolveu colocar num livro, fazer um playbook. E o livro é de fato um playbook, ele é tipo super direto, assim, tipo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça isso. E uma das coisas que ele fala é isso, tipo, cara, respeite o tempo das pessoas, seja quem for, do estagiário à pessoa que tá lá no topo. Se você tá no trânsito, aconteceu essa situação, tá no Uber, percebeu que você tem a possibilidade de atrasar, você já tem que avisar naquele momento. Perfeito. É isso. Acho é um bom livro, inclusive, assim, que para vocês todos aqui também, enfim, cara, é muito, muito, muito Qual é o nome? The Great CEO Within. Depois eu mando para vocês. Eu vou ler em uma semana. Fato. Sim. Aliás, isso aí puxa uma história critiquei aí, ó. Se cabe aí uma história critiquei, isso puxa. Numa das empresas que eu trabalhei, aquele famoso mise-en-scène quando tem visita internacional. Então, né, aí você tem ali os vice-presidentes de headquarter visitando, e em determinado momento junta todo mundo ali naquele saguão, nas cadeiras ali, vai ter um pronunciamento. Eles vão falar alguma coisa, né? A gente nunca sabe exatamente, mas vai falar alguma coisa, dar um recado para organização. E estavam super atrasados, assim. Aí eu perguntei, pô, estão no trânsito, estão vindo, né? Uma das secretárias falou, não, eles estão ali, eles estão saindo de uma reunião e tudo mais. Pô, mas eles sabem, a reunião é com mais pessoas de fora ou é só entre eles? Não, é só entre eles. Aí aquilo começou a me deixar emputecido por dentro. Assim, eu falei, por quê? Eles podem pausar a reunião, assume o compromisso, porque naquele ambiente ali era só diretoria, alta gerência, né? Aí eu comecei a olhar para um lado, comecei a fazer uma conta assim, olha, eu olhei para o outro, acho que tem uns 250 pessoas, aí uma das gestoras estava do meu lado e falou, pô, que absurdo, tá demorando, esses caras têm que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar, começou a ficar em pânico, né? E aí eu comecei a calcular, eu falei, olha, esse atraso aqui, ó, por média aqui, né, do salarial da galera, está custando tanto um minuto para a empresa. Aí eu falei assim, aí eu olhei para ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos economizar a nossa parte aqui, tem algum assunto que você queira falar comigo aqui, vamos fazer uma reunião aqui, começamos a fazer reunião ali mesmo, enquanto não chegava, mas isso é legal essa dica aí para quem é CEO, para quem tem alta gestão, valorizar o tempo da galera também. É claro, quando tem se está numa grande cidade, às vezes preso no trânsito, igual o Diego falou, não tem como, né? Cai uma chuva, para tudo. Acho que eu entendo que não é falta de respeito, a não ser que você sempre chegue com uma hora de antecedência, vai ser um pouco complicado, né? Não tem problema, não tem problema. Acontece, todo mundo pode se encontrar numa situação dessa. Acontece que, cara, a pessoa merece ser avisada, entendeu? Exato. É um acordo de duas partes, né? Então, enfim, só para nossa reflexão aqui. Sim. E você, Martin, o que te causa ansiedade, cara? Olha, a ansiedade é o excesso de futuro, né? E nesse exato momento a gente está passando ali por muita transformação. Essa transformação, né, então é o famoso estágio, né, de pupa ali, né, da larva transformando em borboleta, né? Então, como que a lagarta é muito doloroso, essa dor da transformação, do amanhã e tudo mais. Então eu sempre fui uma pessoa razoavelmente ansioso. O que quebra, que eu tento me colocar os pés no chão, é sempre um dia após o outro, tentar planejar o máximo possível. Não sei se aí tem o lado mais esotérico, como o virginiano, ajuda nisso, eu acredito que não muito, mas eu tenho um pouco da expectativa, né, de criar a expectativa e tudo mais. Mas
a maturidade, ela é muito bacana por causa disso. Conforme a gente vai vivendo ano após ano, trabalhando, você já vai vendo, pô, realmente eu preciso sofrer com antecipação por tudo isso, né? Deixa rolar um pouco e a gente vai acertando, vai ajustando, né? Mas eu sempre fui um pouco mais irrequieto com essas questões que, inclusive, às vezes, né, a gente não tem nem controle, né? Como é que faz, né? Tem que deixar, tem que ser mais simples e deixar a famosa ilusão do controle, né? Let it be. Eu estava lendo um livro esses dias que falava sobre isso, né? Que você falou excesso de futuro e que descobriram, né, que quando você tira uma parte aqui do lóbulo frontal, enfim, as pessoas ficavam mais calmas, por isso que acontecia a lobotomia, né? Você tirava essa parte do cérebro e depois descobriram por quê, porque é a parte que faz com que a gente tenha a capacidade de planejar para o futuro. E quando você tira a sua capacidade de planejar para o futuro, você fica chill, tranquilo, relax. Porque você não está preocupado com nada, né? É bem interessante, assim, de fato, faz muito sentido. Vamos fazer uma lobotomia, então, aqui, Diego. Porra, de vez em quando dá, assim, talvez não seja uma má ideia, porque o que descobriram isso com um paciente que teve, sei lá, um parafuso, que entrou alguma coisa e danificou essa área, e ele continuou funcionando tudo normalmente, ele conversava, sabia quem ele era, sabia de tudo, mas ele não conseguia pensar no que ele ia fazer amanhã, o que ele ia fazer daqui a 2 horas, ele não conseguia pensar no futuro, pensar sobre o futuro. E acho que foi a última parte do cérebro a ser desenvolvida, então, que é o córtex pré-frontal, alguma coisa assim. Legal. O ideal seria um interruptor, né? Porra, com certeza. Aí, o futuro da cirurgia. Exato. Ficaria mais prático. Boa. Que vocês, para vocês, assim, o que significa ser bem-sucedido? Vai lá, Marião. Para mim, o sucesso, no meu caso, é você conseguir ajudar outras pessoas, fazer parte de uma comunidade, você poder ter laços afetivos concretos, sejam com seus familiares, com quem você quer bem, cônjuge. Acho que isso faz parte. Eu entendo que o problema do mundo está na falta de amor. Então, acho, quando eu me toquei um pouco mais nisso, assim, essa falta de amor. Então, para mim, o sucesso é poder amar, é poder ser amado, é poder dar espaço para as outras pessoas entrarem no seu círculo, é dar espaço também para você saber onde é seu lugar, e se a gente vai se moldando um pouco aos ambientes e tudo mais, essas novas descobertas. Então, para mim também, eu sou um cara que sou muito alimentado por conhecimento geral, qualquer coisa. Para mim, sucesso é poder ter um pouco de cada conhecimentozinho, não quero me aprofundar tanto. Quero ter um pouco disso. Se eu puder capturar isso para poder ter uma vida melhor, não almejo grandes coisas, ser super fortunas, essas coisas não acho que vão me fazer feliz com essas coisas mais materiais. Eu acho que a minha felicidade está muito mais apoiada no lado espiritual do que no material. Boa. E você, Diegão? Eu acho que sucesso é ter uma vida boa, né? Eu hoje consigo visualizar que para você ter sucesso, você não precisa ter muito, né? Se eu puder atingir as pessoas com o meu trabalho, de forma que eu consiga mudar para melhor a vida delas, de alguma forma, então eu vou estar cumprindo o que eu me propus a fazer. É óbvio que o retorno disso você vai ver em dinheiro, você pode ter relevância, tal, mas nunca é o meio. Nunca é o objetivo, né? Uhum. O objetivo é sempre você se realizar impactando a vida dos outros, né? Então, eu sou uma pessoa que não preciso de muito mais disso, não. Eu não tenho ambições de ganhar rios de dinheiro, até porque nos últimos anos, no último ano eu também passei por uma situação difícil, né? Uma situação de doença, e a vida me mostrou um lado em que não adianta você ter tudo, você correr que nem um louco, você fazer das tripas coração para poder fazer aquilo acontecer. Se você não tiver a sua fortaleza
junto com a tua família e com a tua saúde mental e física como prioridade e tá realizado com o que você está fazendo, com a tua atividade, você vai travar as 4 rodas, uma hora ou outra, né? Então, eu passei a dar prioridade em outras coisas nos últimos 2 anos. Foi tudo muito intenso, né? Critiquei os desafios pessoais. Então, acho que foi talvez os 2 últimos anos foram um dos mais intensos aí na minha vida. É isso, né? Cara. E para você, Henrique, o que é o sucesso para você? Cara, eu hoje uso uma definição que eu ouvi aqui no podcast de uma empreendedora foda, que é a Nari Aishan, da cuponeria. E cara, eu anotei atrás de onde eu trabalho, né? Que ela disse que ser bem-sucedido é se orgulhar da sua própria história. E eu achei fantástico, porque tira toda essa concepção que as pessoas têm de que é dinheiro, é fama, é isso, é aquilo. Então, assim, se eu fiz uma escolha e eu ouvi, por exemplo, um cara esses dias dando uma entrevista que fala isso, meu pai poderia ter sido um dos maiores poetas e ele escolheu ser o melhor pai. E ele sabia que ele estava abrindo mão, mas ele queria passar mais tempo em casa porque minha mãe trabalhava muito. Então, cara, foi uma escolha que o cara fez e, assim, quem vai dizer que ele foi bem-sucedido ou não? Ele foi bem-sucedido na escolha que ele fez, que era ser um bom pai. Então, cada um faz uma escolha que faz mais sentido para você internamente, né? Então, quando você tem bem definido dentro de você quais são as suas métricas, né? Tipo, você para de olhar para fora e ficar buscando essa aprovação das pessoas, que às vezes é uma aprovação que não vai fazer o menor sentido na sua vida quando acontecer alguma coisa como essa, né? Você ter uma doença ou, sei lá, tá enfrentando qualquer outro desafio, enfim. E um livro que até um outro convidado indicou aqui do podcast, que eu não li todo, para falar a verdade, tá? Porque eu achei bem chato, mas mas eu entendi o conceito por trás e que é muito bom. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas que era exatamente sobre isso. Era uma mulher que ela começou a entrevistar as pessoas quando elas estavam para morrer e perguntar quais são os seus maiores arrependimentos, que isso teria feito diferente. E, cara, todas elas, sem exceção, cara, eu teria trabalhado menos, pensado menos em acumular dinheiro, acumular coisas, comprar coisas, e teria passado mais tempo com meus amigos, minha família, aproveitado mais o tempo. E aí, porra, cara, você descobrir isso quando você tá morrendo, assim, é muito, muito merda, né? Assim, tipo, é isso. Então, é isso. E você ter isso internamente, entender quais são suas medidas de sucesso. Posso contar uma historinha rápida aqui? Lógico. Pode. Tem um cara que chama William Douglas, ele é palestrante, enfim, e eu trabalhei num projeto dele durante um tempo e eu acabava indo nas palestras dele o tempo inteiro. Ele conta uma história que eu acho fantástica, acho que eu já contei aqui, mas enfim, que ele dizia o seguinte, que ele estava doente, estava com algum problema, não lembro o que era, e foi no médico, o médico falou, você precisa fazer exercício físico. E ele começou a correr, testou uma coisa, testou outra, gostou da corrida, ficou na corrida. Começou a correr, falou assim, cara, vou botar como meta correr uma maratona só para me manter ali motivado, né? Tipo, começar a correr mais, fazer essas coisas. Passou, sei lá, 1 ano e meio, ele se inscreveu na primeira maratona dele, participou, e aí nesse momento da palestra, e ele é engraçado, ele é um cara engraçado, ele fala assim, adivinha em qual posição que eu cheguei? E aí, tipo, fica aquele silêncio, aí ele fala um número lá, que tipo, sei lá, 300, blá, e os caras, foi o penúltimo colocado na maratona. E aí todo mundo começa a rir, por conta do jeito, né? Ele leva as pessoas a essa risada. E ele fala assim, vocês estão rindo por quê? Quem aí já correu uma maratona? E aí, tipo, sei lá, 3 pessoas levantam o braço. Ele fala, então eu tô na frente de todo mundo. E aí ele manda essa, ele fala assim, cara, eu poderia medir meu sucesso com a colocação que eu cheguei, mas olha só, aqui na frente, aqui nesse auditório aqui, eu tô na frente de todo mundo, então seja o dono da régua que mede seu próprio sucesso. Aí essa era a moral da história. Eu acho fantástico, assim, porque isso, a gente, cara, é a parte que eu tô mais cansado de tudo, assim, é essa busca por aprovação de mercado, aprovação disso, aprovação daquilo. Sim. Que sempre, eu ouvi essa frase esses dias também, enfim, o topo de uma montanha é o início de outra, né? E aí você,
isso nunca acaba, é um ciclo infinito. Então, assim, cara, quando que eu vou ser feliz? Quando que eu vou aproveitar? E aí eu tenho me questionado muito essas coisas para, tipo, cara, não, beleza, eu quero, sou muito ambicioso, eu quero, tipo, realizar muitas coisas no trabalho, mas isso não pode ser em detrimento da minha vida com meus amigos, família, felicidade, enfim, outras coisas que permeiam. O trabalho também é felicidade. Como é que eu faço com que o trabalho seja mais felicidade, seja menos estresse também? Então, todos esses questionamentos são coisas que eu tenho pensado bastante, tenho lido bastante, refletido bastante. Enfim, falei pra caralho. Foi mal, gente. Foi ótimo, Não, maravilha. e essas, é engraçado, né? A sociedade do cansaço é bem por aí mesmo. E essas respostas, Henrique, elas não estão prontas. A gente vai descobrindo esse tipo de coisa com horas de voo, entendeu? Sim. Às vezes, levando porrada, assim, Sim. levando porrada feia, porque não é na euforia, não é que a gente vai descobrir essas coisas. Na hora que a vida vem, bate de frente, entendeu? Porque aí você começa a colocar a régua em outras coisas para você medir o sucesso e uma vida boa que você antes não considerava e que agora é prioridade. Então a vida vai te mostrando isso. É uma coisa que a experiência mostra muito, cara. Assim, ajuda muito. Sim. Gente, cara, acho que é um bom momento aqui para a gente encerrar. Eu só queria pedir para vocês falarem rapidinho, se vocês puderem, não precisa ser rapidinho, na verdade fica a critério de vocês, da Escola do Trabalho, que eu falei que ia voltar nisso e acabei não voltando. Se vocês quiserem falar um pouquinho o que é. Bom, a Escola do Trabalho nada mais é do que a materialização do que o Critique construiu ao longo de quase 2 anos e ao menos quase 200 programas gravados, né? O que quer dizer isso? A gente veio, ao longo dessa trajetória, pensando qual seria a forma de a gente poder montar um conteúdo que seja um conteúdo educativo, para que as pessoas consigam se desenvolver profissionalmente, para que as pessoas consigam crescer na carreira, mas que não necessariamente precisa estar espalhado nos 200 episódios do podcast. Como a gente consegue estruturar isso de uma forma inteligente? E a gente chegou na Escola do Trabalho, que nada mais é do que uma plataforma onde quem embarcar nesse projeto com a gente vai ter acesso a trilhas exclusivas, né? A gente vai divulgar ao longo a previsão de lançamento é dia 1º de fevereiro, então a gente está numa ansiedade, digamos, isso aí me dá ansiedade, né? Como o Mário bem falou. Então a gente está nessa fase de lançamento, eles vão ter trilhas exclusivas que vão ajudar as pessoas a crescerem na carreira, a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, porque uma coisa não é dissociável da outra, e vão ter acesso a mentorias, né? A gente quer fazer um ecossistema dentro dessa plataforma de mentorias, de forma que essas pessoas que estão dentro da plataforma consigam acessar profissionais referência em suas áreas para tirar, se quer ter uma mentoria individual ou coletiva, aí, enfim, e quiser fazer uma mentoria ali com o profissional, a gente quer fazer um marketplace de mentorias ali dentro também. Mais ou menos isso a proposta. Perfeito. E vai estar, 1º de fevereiro, vamos com tudo aí, né? A gente está, em cada crítica que a gente está gravando agora, a gente está divulgando e chamando as pessoas aí para poder participar com a gente. Perfeito, galera. Esse episódio provavelmente vai perto dessa data aí. Então, gente, já fiquem ligados, já procurem a Escola do Trabalho. Se vocês quiserem passar um link, a gente coloca aqui na descrição do episódio sem problema nenhum. Então, só vamos nessa. É bem simples, escoladotrabalho.com. Colocou lá, já sem vai erro. entrar. Não tem erro. Já está aqui, fechado. Mário, Diego, cara, muito obrigado pela generosidade de vocês. A gente acabou extrapolando aqui um pouquinho o tempo, inclusive. Então, obrigado pela generosidade, obrigado pela troca, que foi sensacional. E, enfim, quando vocês quiserem voltar aí, casa está aberta, vai ser um prazer. A gente chama também o André e junta convidado, faz uma festa aqui nesse podcast. Mas, porra, de verdade, foi sensacional e parabéns pelo trabalho. O trabalho é muito bom mesmo, assim. Então, merece o sucesso que tá tendo, viu?
Obrigado, Henrique. Adoramos aqui o podcast também. Um papo desse é sempre gostoso e legal. A gente sabe qual é a dor de um podcaster, de podcaster para podcaster. Então, assim, continua firme, calma, né? Então, vai levando, nada como um dia após o outro, e muito rico isso. Já tô fã, tá? Vou pegar aqui um sortimento de pessoas. Você já fez vários, vou ter que começar lá a maratonar, lá do 0, do 1 ali. Então, galera, assistam aí também. Boa. Deem moral ali para um podcaster nas redes, né? Aquele like, enviar para o amigo, isso ajuda demais, né? Ajuda demais. Pô, gostei desse papo, vou passar para outra pessoa e tudo mais. Assim, você vai ajudando o podcast a crescer. Perfeito. Henrique, obrigado aí pela oportunidade e pela troca. Para mim foi uma satisfação aqui estar com você, e obrigado pelo teu tempo também, né, cara? A gente teve aqui boas, foi quase uma hora aqui. As 2 horas. As 2 horas de conversa, né? E passou rápido, né? Mas, enfim, porque o papo foi bom, de fato. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal.